Se não existisse o Natal, sem ter o que festejar, sem ter presentes pra dar. Imagine um mundo sem cores, sem noite feliz pra cantar, sem ver as crianças os seus presentes abrir. Imagine um mundo sem anjos, falando que o rei já nasceu, que magos seguiram a estrela até Belém. Imagine um mundo sem Cristo, e onde estaríamos nós, sem ter o Messias? Nós não poderíamos crer. It's a Wonderful Life. Na verdade, uma tradução literal seria como? A vida é bela, né? É maravilhosa, wonderful, né? Mas no português aqui do Brasil, no Brasil, esse filme, se você procurar na locadora, você vai encontrar A Felicidade não se compra. Tá? A felicidade não se compra. É uma história muito interessante para a gente introduzir aqui o tema, porque imagine um mundo sem Natal. Acontece que esse filme conta a história de um personagem, está ali na capa do filme, em que ele, esse filme é dirigido, a história de Frank Capra, né, muito bom também. Mas esse personagem, ele está passando por uma crise, um problema muito grande na vida dele, problema financeiro, ele está perdido, completamente desiludido, pensando em tirar a própria vida. Ele vai até uma ponte, que ele vai se jogar dessa ponte para tirar a vida, e nessa ficção, um dos filmes de Natal mais belos que existe, sabe? É uma ficção. Ele, um pouquinho antes de tirar a própria vida, um anjo aparece para ele. Nessa ficção, um anjo aparece e começa a travar um diálogo com ele, e ele então começa a lamentar da vida, que a vida dele não tem mais sentido, ele não tem mais razão para continuar vivendo, ele quer dar cabo então da sua vida, e ele queria se matar. E o anjo então faz uma proposta para ele. O anjo faz: olha, você não vai tirar a sua vida, nós vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que você não tivesse nascido, para mostrar como ele era importante. O anjo querendo provar para ele que ele era importante. E ele diz: não, eu não sou importante, não tenho razão de existir, a minha existência não vai fazer diferença nenhuma. E o anjo faz então essa proposta para ele: então vamos propor isso, imaginemos o mundo sem você. Se você não tivesse nascido, o que iria acontecer? E aí ele aceita essa proposta, e a ideia é que se a vida dele fosse importante,
ele não ia mais tirar a própria vida. Então, a partir daquele momento, numa ficção, né, cinematográfica, ele deixa de existir naquela cidade, ele deixa de nascer dentro daquela família, naquele contexto, naquela cidade, e ele aparece novamente naquela cidade que ele cresceu, e vai bater na casa na família que ele pertencia. Ele já começa a achar estranho que conforme ele vai andando pela cidade, ele vai ver que a cidade está muito diferente. Nem a cidade é a mesma. Quando ele vai bater lá na porta da casa dele, a casa totalmente diferente, a não existência de uma única simples pessoa muda tudo ao nosso redor. Quando ele bate naquela casa, a mãe dele atende. E a mãe dele não o reconhece porque ele nunca nasceu. E ele começa a dizer, não, eu nasci. E ele começa a querer provar que ele existe, que ele é filho dela. Aí ele pergunta do irmão dele, o meu irmão vai me reconhecer. Ele começa a entrar em desespero que aquela história está acontecendo, e ele acha que aquilo é um sonho, um pesadelo, sabe o que é aquilo? Meu irmão vai me reconhecer. Ele começa a entrar em desespero que aquela história está acontecendo, e ele acha que aquilo é um sonho, um pesadelo, sabe o que é aquilo? Ele pergunta do irmão, aí ela diz, ele trabalhava num negócio que ele fazia empréstimos e ajudava as pessoas. A cidade inteira buscava ajuda no trabalho dele. Pois por causa de um banqueiro ganancioso, ele vai quebrar, e por isso que ele vai querer o suicídio. Mas a cidade inteira estava feia, porque quando ele existia, ele ajudava as pessoas, e as pessoas investiam no seu comércio, as pessoas mudavam. Então, gente que ele ajudou, agora quando ele vai numa cidade que ele não existe, estava andando na rua mendigando, pedindo esmola. Então ele começa a descobrir, gente, então a minha vida foi importante. E aí o filme então, né, como todo filme hollywoodiano, aí ele se arrepende, ele quer voltar para casa, e mesmo pobre, ele vai lá abraçar a família dele, mesmo quebrado, endividado, tudo tá bom e vamos viver feliz para sempre. Enfim, é um filme muito bonito, vale a pena você assistir. Baseado nessa história aí de Frank Capra, né, que foi quem inspirou aí esse filme maravilhoso, o autor dessa cantata, Imagine um Mundo Sem Natal, faz agora uma outra proposta. Imagine se Jesus não tivesse nascido. Se uma pessoa, tá? Uma pessoa comum, se eu ou você não existisse, já seria uma coisa assim impactante. Como o mundo seria diferente? O mundo que você vive. A sua casa, você não teria casado que ele se casou, você não estaria no emprego que você está, você não seria o irmão ou a irmã, o filho ou o pai que você é. Quanta coisa seria diferente se você não tivesse nascido. Imagine só que coisa extraordinária. Agora, deixa eu contar para você, a proposta da cantata e a proposta da nossa série, imagine um mundo sem o Natal, imagine um mundo sem Jesus. Para a gente imaginar assim, como que isso é muito mais sério, muito mais relevante, muito mais importante do que você e eu podemos imaginar. Para isso, meu querido, eu vou pedir então para você, nós vamos buscar um texto na Palavra de Deus, né, que eu quero fazer uma exposição desse texto, que é justamente sobre isso. O mundo sem o Natal é como uma religião sem Deus. O mundo sem o Natal é como uma religião sem Deus. E para isso eu vou pedir para você abrir em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 7. Gênesis 3, verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o verso, depois eu contextualizo, viu, gente? Não se preocupe não. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se os olhos, perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar e pedir a bênção de Deus, porque eu vou falar essa noite para você, e eu espero que seja relevante para a sua vida, impacte a sua vida e transforme um pouquinho
né, a nossa vida essa noite. Vamos orar? Ó Pai querido, nós pedimos a Tua bênção essa noite, para a Tua palavra, que ela possa fazer sentido para nós e que ela possa mudar, sim, alguma coisa que precisa ser mudada na vida de cada um de nós aqui essa noite, nos fazendo olhar, Senhor, quem sabe até para o Natal de uma maneira diferente, para o significado dele e a implicação do Natal na minha vida, na nossa vida, na vida individual aqui de cada um, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a compreender esse texto, esse contexto, esse tema, que é um tema tão importante, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos entender o contexto, o que está acontecendo aqui, por que eu li esse versículo, só para a gente compreender. Eu estou no livro de Gênesis, gente. A gente precisa lembrar que o livro de Gênesis acontece o seguinte, né? Ele é descrito em torno do universo do homem e dos ancestrais da nação de Israel. Nós poderíamos dividir o livro em 3 partes, basicamente aqui, ó. Capítulo 1, a origem do mundo. Capítulo 2 a 11, a origem das nações. E do 12 a 50, a origem de Israel. Então você tem ali uma divisão rápida ali. Capítulo 1, você tem o início de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele foi criando as nações e do capítulo 12 a 50 a formação de Israel. Essa seria uma possível, né, divisão assim de origens, né? O livro que fala de origens. A origem do mundo, origem das nações e do povo de Israel, que é muito importante, porque através desse povo é que vai nascer quem? Vai nascer Jesus. Tem tudo a ver com o nosso tema. O que vai acontecer aqui é que você tem, se você perguntar na Bíblia, você tem algum momento em que o mundo viveu sem o Natal? Vai lá, todo o Antigo Testamento, Jesus não tinha nascido. Não, mas tinha uma promessa que ele ia nascer. Então todos, antes do nascimento de Jesus, viveram na expectativa do Natal. Já viveram o espírito do Natal antecipadamente. Mas entre o momento em que o homem rompeu com Deus, eu acabei de ler com vocês aqui, abriram-se então os olhos, até o momento em que Deus fez a promessa da vinda de Jesus no primeiro Natal, você vai ter um lapso de tempo em que o Natal não existiu. E nem a promessa do Natal, nem a ideia de Natal, e não havia nenhuma outra perspectiva. Então o homem viveu sim um período de tempo desconectado de Deus e sem esperança nenhuma vinda de Deus. Foi um período de silêncio entre o rompimento do relacionamento do homem com Deus até a promessa de que Deus mandaria o seu filho para nos salvar. Existiu esse período. Tá? Aqui em Gênesis você tem justamente esse momento em que o homem rompe, em que ele vai estar diante de uma possibilidade. Deus vai dizer para ele: comerás de toda a fruta, de todas as árvores, frutos de todas as árvores, exceto dessa árvore, porque o dia que comer certamente morrerás. Morte é separação, morreu o relacionamento. A Bíblia nos fala então que eles viram aquela árvore, era desejável, boa, e naquele momento eles romperam com Deus, tomaram do fruto, pecaram, o pecado entrou no mundo. A Bíblia nos diz que naquele momento então rompeu-se um relacionamento, até o momento em que Deus vai fazer uma promessa, alguma coisa vai acontecer. Lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, você vai ter justamente, né, o momento do rompimento. Eu vou mostrar aqui para vocês, no capítulo 2, o amor de Deus pelo homem revelado no cuidado e providência. Então você tem tudo que foi criado, tudo foi oferecido para o homem, ele estava em plena comunhão. Mas no capítulo 3, o amor do homem por Deus é corrompido e maculado. O homem rompe relacionamento com Deus, ele segue seu próprio caminho, e aí então Deus, durante um período, tá, o homem vive sem Deus até que Deus aparece, tá, no capítulo 3, verso 15, o amor de Deus pelo homem é revelado na promessa de perdão e restauração, a promessa do primeiro Natal. Então se eu falar para você qual que é o primeiro anúncio de Natal na Bíblia, está em Gênesis capítulo 3, verso número 15, tá? Então você tem justamente esse verso que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que acontece aqui é a primeira promessa do nascimento de Jesus. O que Deus está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: da descendência de Eva, na humanidade, vai nascer um dia
alguém que vai restaurar todas as coisas, que vai vencer o mal, que vai pisar na cabeça ali da serpente, de Satanás. Então, aqui você tem o que nós chamamos na teologia de proto-evangelho. É o primeiro anúncio do evangelho. Então, Gênesis 3,15. Só que, desde o momento que o homem rompeu até Gênesis 3,15, você tem um lapso de tempo. E o que o homem fez nesse tempo? Muita coisa. Por incrível que pareça. São poucos versículos. Se você acompanhar na Bíblia, você vai ver que são poucos versículos. Em que ele vê, deseja, pega daquele fruto, quebra o relacionamento com Deus, segue o seu próprio caminho, até que Deus vai aparecer e vai fazer uma promessa. E aí a minha pergunta é o seguinte: entre a queda e a promessa, vamos lá, do primeiro Natal, houve um pequeno período em que a humanidade, representada pelos nossos primeiros pais, experimentou um mundo sem o Natal. E dá para a gente imaginar, como seria o mundo sem o Natal? É só olhar lá em Gênesis, e você vai ver alguns versos, algumas atitudes, o desespero do homem, uma procura desesperada por uma solução para o seu problema. Então você vai ter esse momento. Nesse pequeno período, o homem procurou desenvolver a sua espiritualidade à parte de Deus. Nesse pequeno período, meus queridos, você vai ver o seguinte: nós vamos imaginar como seria o mundo sem o Natal. Primeira coisa que vai acontecer: o homem agora não tem mais aquela comunhão, aquele tempo gostoso de se encontrar com Deus, porque o homem tinha isso. A Bíblia nos fala que Deus se encontrava com o homem de tempos em tempos. E era um tempo muito gostoso. Era um tempo de compartilhar o que o homem tinha produzido. Ele se apresentava diante de Deus, ele ofertava, era um tempo de adoração, era um culto que era prestado. Só que quando o pecado entrou no mundo, o homem ficou nesse lapso de tempo. E agora? Como que nós vamos resolver o nosso problema? Como que nós vamos desenvolver a nossa espiritualidade sem Deus? Aí que você vai ter o verso de número 7. A religião criada pelo homem está aqui em Gênesis 3, 7. Adão e Eva, a Bíblia diz que depois que eles pecaram, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Aconteceu alguma coisa aqui. Naquele momento eles tiveram consciência do pecado e naquele momento eles romperam aquela comunhão com Deus e a percepção deles mudou. Eles tiveram uma percepção diferente das coisas. Já não tinha aquele sentimento de alegria, de paz. E olha que entre eles, entre o homem e a mulher, isso é um princípio muito importante, tá, gente? Quando nós estamos com algum problema com o nosso Deus, tá? Um problema de comunhão com Deus, isso vai se refletir nos nossos outros relacionamentos. Se nós tivermos um problema de relacionamento com Deus, isso vai refletir no nosso relacionamento com o próximo, seja qual for. Então, por exemplo, se você perguntar assim: a humanidade é gananciosa, a humanidade faz isso, a humanidade faz aquilo, mas a causa, a raiz do problema da humanidade, tá? Não é social, não é psicológica, não vai ser mudando a situação social do homem, o que dizem algumas linhas, que querem propor que todo problema do homem é social. Se a situação social do homem é a causa de todos os problemas. É porque o homem não tem dinheiro para comer, então ele vai lá, mata e rouba. Essa não é a raiz de todos os problemas, de maneira nenhuma. O problema é psicológico, se for bem trabalhado, aí Freud diz, né, e os psicólogos dizem que se você trabalhar psicologicamente, o comportamento, você consegue melhorar o ser humano. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o problema do homem, a raiz de todo o problema do homem, está no seu relacionamento com Deus, com o Criador. No momento que ele rompeu, que ele quebrou a comunhão, ele passou a ter um problema consigo mesmo e com o próximo. Naquele momento a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram. E eles passaram a olhar um para o outro com olhos diferentes. Olha que coisa interessante. Houve uma mudança na percepção. E houve uma maneira de olhar o outro. E você sabe o que vai acontecer dali para frente.
Você sabe que quando Deus for aparecer e for questionar e vai dizer assim, Adão, onde estás? Ele vai dizer que teve medo, que ele se escondeu. Uma série de coisas vai surgir a partir desse momento. E quando ele pergunta, mas quem foi que te mostrou que você estava nu? Qual que foi a resposta de Adão? A mulher que o Senhor me deu. O problema do homem é a mulher, entendeu? É na cabeça de Adão, entendeu? Mas a mulher vai dizer que o problema também não é ela, o problema foi que Deus criou lá uma tal de uma serpente, que o diabo, que... Essa transferência da culpa, problema de relacionamento. De olhar para o outro de uma maneira errada, uma percepção equivocada. E eles ali começaram a sentir vergonha um do outro. E eles então na tentativa de ocultar a sua vergonha. Olha que coisa interessante, né? Nós vamos achar uma solução. Então, primeiro que você tem aqui é uma situação em que o homem começa a ter um problema pessoal, ele tem uma percepção diferente da realidade, das pessoas que estão ao seu redor, só tinha uma que era ela, e eles então fizeram para si a primeira religião. O texto nos fala que eles cozeram folhas de figueira. A ideia aqui é que eles então, na tentativa de ocultar a causa do problema, eles atacaram tão somente a consequência do problema. Eles sofreram lá atrás porque eles romperam com Deus. Como que nós vamos resolver o nosso problema? Vamos ocultar, vamos com vergonha um do outro. Nós já não olhamos com a mesma pureza, com a mesma transparência um com o outro. Nós temos culpa, nós temos vergonha, porque nós pecamos, nós rompemos com Deus. E aí o homem então, e a mulher, foram muito criativos. Eles pegaram folhas, de figueira, deve ser uma figueira diferente, que permite, e eles começaram a costurar, e fizeram então uma roupa. Aqui tem uma questão simbólica? Tem, você vai entender mais para frente, quando Deus vai resolver realmente o problema. E eles cobriram a vergonha, mas eles não resolveram o problema na sua raiz. Eles simplesmente trabalharam com a consequência. Aqui, pelos teólogos, pelos estudiosos, é a primeira religião do homem. Uma tentativa dele fazer algo para compensar, para ocultar, para amenizar alguma coisa que ele fez. Aqui você tem ainda num estágio muito, vamos dizer, embrionário, inicial, o homem fazendo com as próprias mãos algo para resolver um problema espiritual. Aqui começam a nascer as religiões do homem. Aí existe uma grande diferença, um abismo enorme entre a verdadeira espiritualidade, que é o relacionamento transparente, direto, entendeu? Com Deus através de Jesus, e a religião, que é o homem tentando através das suas boas obras, das suas atitudes, resolver o seu problema espiritual. Então, meu querido, não tem jeito. Todos nós aqui estamos inseridos num contexto religioso. Você tem no mundo praticamente 5 grandes religiões que são consideradas assim mundiais, universais. Você tem o hinduísmo, você tem o islamismo, você tem o budismo, você tem o judaísmo e você tem o cristianismo. Tá? Então, se você perguntar assim, você pertence a qual religião? Você vai dizer cristianismo. Muito bem. Aí dentro do cristianismo você vai ter uma série de outras que você tem. O cristianismo católico romano, você tem o ortodoxo, aí você tem sírio ortodoxo, você vai ter todas aqueles braços do cristianismo. Aí depois você vai ter a linha dos protestantes. Aí você vai dizer, não, eu não sou católico romano, sou protestante. Mas não resolveu ainda. Mas você é protestante de quê? Evangélico em que área? Você vai ter o neopentecostal, você ter o pentecostal e você vai ter o tradicional. Agora, assim, não, eu sou dos tradicionais. Mas dentro do tradicional, você vai ter os batistas, os metodistas e os presbiterianos. Aí finalmente você chegou nos presbiterianos. Então você pertence à igreja, mas dentro da igreja presbiteriana, você tem a igreja presbiteriana conservadora, você tem a igreja presbiteriana renovada, você tem a igreja presbiteriana do Brasil, que é a nossa, e vai indo, até você chegar onde a gente chegou aqui, você pertence à igreja presbiteriana do Brasil. Então você faz parte de uma religião. Não tem como, gente,
a gente não está inserido dentro de uma religião. Mas há uma diferença enorme entre você ser um religioso, um mero religioso, membro de uma denominação, de uma instituição, que não tem como a gente banir isso, não tem como a gente ser contra a religião, não tem jeito. Você vai acabar organizando de alguma maneira a sua fé e vai formar uma religião. Mas a grande diferença está aqui, entende? A religião do homem é o homem procurando uma solução para os seus problemas. E quando o homem cria isso, a sua própria religião, na tentativa de resolver o seu problema com Deus, e tem 3 coisas que a religião cria em nós. Ela cria culpa, tá? E muitas pessoas estão presas à religião por causa da culpa. É um sentimento de culpa que eles tinham lá. Eu preciso dar um jeito de aliviar esse sentimento de culpa. Todas as vezes que ele olhava para Eva, ele lembrava que ele tinha cometido um pecado. Todas as vezes que Eva olhava para Adão, ela se lembrava que eles tinham rompido com Deus. Então eles precisavam criar uma religião, agora é uma religião sem Deus. E eles foram lá e cobriram a vergonha. Agora ele olha para Eva, ele não lembra mais do que ele fez. Isso é uma solução provisória. É uma solução do homem, precária, na tentativa de resolver. Isso é a imagem de um mundo sem Natal. É um mundo da religiosidade. E as pessoas estão presas à religiosidade pela culpa, ou pelo medo, ou pela ganância. Se não pegar na culpa, gente, porque a pessoa se sente culpada. E essa é a ideia da religiosidade. Eu vou na missa, eu vou no culto, o evangélico também vai no culto por culpa, para bater meu cartão, para simplesmente satisfazer um ritual. Nós podemos estar dentro de uma igreja presbiteriana, cumprindo religião, batendo cartão. Culpa. Se não for culpa, é medo. Medo que aconteça alguma coisa. Então vou lá e eu vou. Você pode estar assistindo um culto motivado por amor, pelo desejo de conhecer mais a Deus, de adorar a Deus, ou por puro medo. Você pode estar ofertando por amor, com alegria, ou por medo. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Gente, é muito sutil, mas é uma diferença enorme na nossa vida espiritual. Se é uma mera religiosidade, ou se realmente é uma verdadeira espiritualidade que te levou a servir a Deus, que te trouxe essa noite aqui para adorar a Deus. É uma pergunta que tem que fazer. E se não for na culpa, no medo, as pessoas estão sendo presas na religiosidade pela ganância. Por quê? Porque é oferecido benefícios e mais benefícios se você for na tal igreja e fizer determinados sacrifícios. A gente até condena os católicos, que lá na época da Reforma Protestante, né, pregamos aqui, né, na série da Reforma, né, lá na Reforma Protestante, ela existiu porque os católicos, eles iam na igreja e eles ofertavam para poder pagar os seus pecados, ou seja, então eles ofereciam sacrifícios materiais, dinheiro, para receber benefícios espirituais. E hoje está igual? Não, está pior. Porque hoje as pessoas oferecem sacrifícios materiais, mas não são benefícios espirituais que elas querem benefícios materiais. Entende? Eu vou investir um pouquinho do meu material, para ganhar bastante do meu material. Nem se preocupa mais com a vida eterna, com a salvação eterna. O que nós vemos hoje nos nossos olhos, no meio evangélico, é mera religiosidade, não é espiritualidade. É tentativa de fazer negócio com Deus. É continuar indo na igreja por culpa, por medo, por ganância. Isso é religiosidade. É isso que brotou no coração de Adão e Eva. Eles sentiram vergonha, culpa, medo. E tentaram fazer alguma coisa para compensar outra. Não tem essa história, né? Vou dar esmola para compensar alguma coisa errada que eu fiz. Isso não existe, isso não está na Bíblia. Isso é a religião do homem, que oprime, que traz mais e mais culpa, que produz medo. Na melhor das hipóteses, ganância. Eu vou lá, vou dar minha oferta, porque existe uma campanha, e que se eu fizer assim, assim, seguir tudo direitinho, eu vou ficar rico. E as pessoas vão para ficar rico. Religião, religiosidade mesmo, ela produz só isso, culpa, medo e ganância. A primeira religião surgiu aqui. Se você quiser falar assim para mim, pastor, como seria um mundo sem o Natal?
seria a religião sem Deus. É isso. É culpa, é medo e ganância. Não sai disso. É o que nós vemos. 99,9% das religiões que você vê, e mesmo no meio evangélico, e nós temos que nos autoexaminar, porque nós corremos risco. É uma tentação constante. Até que ponto, o que me motiva a levantar, fazer uma oração, a ler a Bíblia, a vir na igreja, a ofertar, a servir a Deus? É a culpa? É o medo? Ou é a ganância? Essas três coisas, gente. Isso é religião. A religião que era para ser uma coisa linda. A religião, de fato, significa religação. Vem daí a palavra do latim. É o religare de Deus com o homem. Era para ser uma coisa linda, mas não é. É uma coisa feia, suja. A ponto daquele pensador, escritor e revolucionário Karl Marx dizer que a religião, o que ele dizia que era? O ópio do povo. Bom, nesse sentido ele estava certo. E o que eles atacaram naquela época foi a religião, que dominava, que manipulava, que extorquia, por culpa, por medo ou por ganância. Nesse aspecto ele estava certo. Era um ópio, em que as pessoas iam para a igreja e elas se autoiludiam com aquilo. Então, meu querido, aqui você tem um momento perigoso. O homem, a mulher, buscando formar a primeira religião. A religião que parte de baixo para cima. Do coração do homem, não do coração de Deus. Movido por medo, por sentimento de culpa, por ganância. Até, meu querido, que nós vamos fazer essa autoanálise na nossa vida. Tomar todo o cuidado do mundo para que a gente tem que estar o tempo todo examinando o coração. Examine-se, pois, o homem. O que está me motivando? O que está me trazendo até a presença de Deus? Medo? Culpa? Ganância? Que eu quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa? Ou porque eu tenho medo que Deus me castigue? Ou que eu me sinto culpado porque eu sou pecador? Esses três sentimentos são produzidos pela religiosidade. Se você estiver sendo movido por isso, e todos nós temos momentos que caímos nisso. Eu já me encontrei várias vezes em situações, peraí, eu estou fazendo isso aqui por quê? Porque eu estou com medo? Sentimento de culpa? Não, isso não é de Deus. Isso não agrada a Deus. Não é isso que Deus quer de mim. Deus quer uma outra coisa. Então o mundo sem o Natal seria isso. Na verdade, eu posso dizer o seguinte, que o mundo sem o Natal é uma pessoa que vive uma mera religiosidade. Ela continua a ser movida por uma dessas três coisas, ou pelas três ao mesmo tempo. Entendeu? E vai morrer nisso. Escravo de uma religião que oprime. É a religião do homem. A partir daí, gente, você pode fazer o que você quiser para manipular as pessoas. É muito fácil. Fisgou no medo, na culpa, ou no medo, ou na ganância, você leva a pessoa aonde ela quiser. É daí que a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Quer seja um fanático fundamentalista que põe uma bomba no corpo e mata milhares de pessoas, ou joga um avião contra uma torre, movido por quê? Religiosidade, mera religiosidade. Culpa, medo, ganância. É embutido, você faz o que você quiser com a pessoa, você leva ela, desde ele jogar uma bomba e matar um monte de gente, até ir na igreja e fazer qualquer loucura. Entendeu? Dá tudo que ele tem, e dá até o que não tem, entende? Porque por medo, culpa e ganância. Mas isso é a religião do homem. Isso é um mundo sem o Natal. Por um lapso de tempo, o homem teve algumas atitudes que refletem isso. E a gente descobre isso ainda. Então, no momento que eu estou agindo assim, eu tenho que levar o seguinte, peraí, eu não preciso mais agir assim. Eu não vivo num mundo sem Natal. Jesus nasceu e existe um significado. E aí que vem um ponto tremendo no texto seguinte. Após a promessa, Gênesis 3,15, que Deus fala assim, olha, da Eva vai nascer um que vai reverter isso, é a promessa. Acredite nessa promessa. Deus então vai trazer a religião que vem do coração de Deus. Vem do alto, não vem do homem. Não é produzido por culpa, nem por medo, nem por ganância. Mas é prova do amor de Deus. A Bíblia nos fala uma coisa interessante. Que lá no verso de número 21, da autonomia, porque a religião domina, ele se torna autônomo, né? A religião é eu que faço, eu que resolvo. Da autonomia à providência de Deus. Olha que coisa interessante. Verso 21 diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles
para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui você tem o primeiro registro de um sacrifício de um animal. Para fazer um vestimento de pele, como é que vai fazer? Não vai amarrar o animal vivo no ser humano, né? Você tem uma situação em que ele se cobria com as próprias mãos, com folhas, simbolizando o que? A precariedade. Algo que malemar durava de um dia para o outro, já tem que fazer outra de novo. E mostra aquilo que é tão frágil, que é tão do homem, que é tão provisório. E a solução de Deus para cobrir a vergonha, e a ideia aqui é essa mesmo, cobrir o pecado. O pecado precisa ser coberto, precisa ser pago, precisa ser limpo. Deus providencia algo permanente. Algo agora que tem um peso diferente. E mais do que isso, houve um sacrifício. Olha que coisa interessante. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Um animal foi morto. Seu sangue foi derramado e um preço foi pago. Religião exige sacrifício. Religião custa caro. A verdadeira religião custa caro. Mas não para mim, no sentido de eu me sacrificar para merecer. Você vai descobrir que você está seguindo a Deus por meio da mera religiosidade, ou pensando que está seguindo a Deus, está preso a uma religião, quando você começa a criar suas próprias regras. E não busca a regra de Deus. Se você faz as suas concessões, as suas regras, isso é religião. Isso é do homem, porque é o homem que cria a sua regra. Adão e Eva criou uma regra. Foi o seguinte, a gente cria aqui umas folhas, vamos cobrir, está tudo resolvido. É a regra do homem. Então, religião cujas regras são criadas pelo homem, acabou. Isso é religião do homem. Agora, a verdadeira espiritualidade, os princípios, os valores, são criados por quem? Por Deus. Se você estiver seguindo os princípios e os valores e a verdade de Deus, você está no caminho certo. Você está seguindo a espiritualidade sadia que vai te levar para mais perto de Deus. Agora, se você estiver seguindo a religião do homem, com regras do homem, e quem sabe de você mesmo. Eu vi uma vez um adesivo, quando eu era adolescente, que estava escrito assim: faço das minhas atitudes a minha religião. É uma coisa muito bonita. Eu, na época, eu também, eu quero essa religião aí, ó. Só que é uma regra minha. Parâmetro sou eu mesmo. Quando eu quero fazer, eu faço. Quando eu não quero, eu não faço. Eu faço muita concessão para mim mesmo. E relevo muito, né? Os meus erros, as minhas falhas. Eu comigo mesmo, né? Aquela velha história que eu preguei domingo passado, né? Quer ser feliz na comunidade? Seja mais rigoroso com você, né? E menos, né? Tenha mais rigor com você e menos rigor com o outro. Você vai ser feliz na comunidade. Mas já não é o contrário. A gente é muito rigoroso com o outro, com a gente faz um monte de concessão. Ah, eu posso, eu mereço, né? Eu ralo muito. Na mera religiosidade, eu crio as minhas próprias regras. Eu faço da minha conduta a minha religião. Beleza. Isso é um padrão para mim viver. Isso não tem nada a ver com Deus, viu, gente? Isso é uma regra. Assim como a sociedade tem as suas regras, tem as suas leis, eu crio as minhas e vou levando a minha vida. Mas isso não tem nada de espiritual. Isso não passa do teto. Isso nunca chega para Deus. Porque é coisa do homem para o homem. É como a oração do fariseu no domingo passado. A Bíblia diz que ele orava dele, consigo, para consigo mesmo. A oração era dele para com ele, entendeu? Então a religião é algo do homem para com o homem e morre no homem. Se você está seguindo as suas próprias regras, se você está fazendo as suas concessões, se você não está levando a sério a palavra de Deus, você está sendo um mero religioso, que segue regras de homens. Jesus, ele condenava isso. Ele condenava as pessoas que seguiam religiões que eram meramente regras criadas pelos homens, que não levam a lugar nenhum, dele para com ele mesmo, e morre nele mesmo. Isso é religião. Isso que Adão e Eva fez. Eles sentaram junto e eles fundaram a primeira religião. Tinha tudo naquela religião, entendeu? Tinha regras para seguir, tinha algumas coisas para fazer, de tempo em tempo. Quem que vai recolher a folha de figueira? Aí um dia vai ser Eva, outro dia vai ser Adão. Como que vai costurar a folha de figueira? Então eles tinham uma regra para cumprir. Então eles tinham as regrinhas deles, eles tinham um trabalhinho deles. Toda vez eles iam lá com muito sacrifício, colhiam as folhas de figueira, cobria a vergonha. A ideia é cobrir. Agora não. A providência de Deus. A regra é de Deus. A solução vem de Deus. A salvação vem de Deus. Aí é o grande significado.
Um animal precisa ser morto, ou seja, houve derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. O pecado não é coberto, a vergonha não é apagada. Religiosidade é meras folhas que a gente coloca, gente, que o vento leva. E é interessante que a Bíblia fala justamente e usa essa figura, né? Será como um vento, né? Com a palha que leva. Isso é religiosidade. E tudo que nós fizermos espiritualmente vai passar por um crivo, sabia disso? Tudo. Cada oração que você fez, cada centavo que você ofertou a Deus, cada vez que você cultuou a Deus, vai passar num crivo. E a Bíblia diz que é um fogo que queima. E a ideia é de vai ser provado no fogo. Tudo que nós fizermos. E se for mera religiosidade, a Bíblia diz que vai queimar como a palha. O que nós estamos fazendo de espiritual vai passar no fogo, gente. Então, o máximo que pode acontecer, a gente conseguir convencer. A nós mesmos não, porque a gente se auto-engana. Algumas pessoas. Por isso que Jesus diz, vós quando orardes, não faz como os hipócritas ficam lá na praça, orando, balançando aquele cabelinho lá. Porque ele está falando dos judeus que tinham, né? Ficava balançando o cabelinho lá, fazendo assim, né? Porque queria ser visto pelo homem. E a Bíblia diz que eles já receberam a recompensa deles. Não vai ter mais recompensa, vai passar no fogo é palha. Já foram elogiados pelo, olha como ele é religioso, olha como ele é santo. Mas a Bíblia diz, você quer falar com Deus, filho? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai em secreto. Religião é para os homens, é coisa de homem. Espiritualidade verdadeira, sadia, é coisa de Deus, é íntimo, é você e Deus lá no fundo do coração. É receber essa promessa que foi anunciada lá em Gênesis 3,15. Ela foi simbolizada aqui em Gênesis 3,21. Um animal foi morto, o sangue foi derramado, para lembrar o seguinte, custa caro, custa caro. A partir daí, então, todos os sacrifícios, todas as vezes que o homem ia se aproximar de Deus, ele tinha que pegar animais, sacrificar animais, o sangue era derramado, os animais cordeiros. Até hoje, você sabe, uma ovelha, quando chega a hora da morte, o que ela faz? Alguém sabe o que uma ovelha, um cordeirinho faz na hora da morte? Chora, sai lágrimas. Durante milhares de anos, milhões de ovelhinhas, cordeiros foram sacrificados. Há relato que os sacerdotes chegavam a ter sangue até as canelas, gente. 2.000 cabeças de animais, 3.000, 5.000. Uma noite inteira, um monte de sacerdotes sacrificando. Que loucura é essa, gente? Tudo isso para Deus ensinar uma coisa. Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não adianta cobrir com folha. Não é um sacrifício humano que você vai lá e faz alguma coisa, e dá esmola e paga, e não tem como. É vida, é sangue derramado, custa caro. Isso tudo para indicar que um dia, João Batista ia ver Jesus, ia dizer assim, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí está o significado do verdadeiro Natal. Nasce Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Ele nasceu para morrer, já com data, dia e hora. E a Bíblia diz que a motivação não foi por medo, não foi por culpa, não foi por ganância. Essa é a verdadeira religiosidade. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, porque nós somos muito bonzinhos, que nós demos esmola, nós ajudamos a oferta da igreja, por causa disso, porque a minha oração é bonita, porque eu canto bem, né? Não é por isso que Jesus morreu? Deus prova o seu amor conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, estávamos separados, rompidos, vivíamos naquele lapso de tempo sem Natal. E a Bíblia ainda diz que Deus amou o mundo de tal maneira, naquele lapso de tempo, Ele olhou e falou, o máximo que eles vão poder fazer é isso, cobrir com folha de figueira. Dar uma esmola, um morador de rua, para aliviar a consciência, né, do Natal, que a gente vai torrar até o dinheiro que não tem, com festança, com comilança. Vamos dar um dinheiro para o esmola, para o pobre. Né? O máximo, Deus olhou e falou assim, o máximo que para fazer
é cozer umas folhas de figueira e tentar ocultar esse pecado, mas está ali, ó. Não foi pago. O animal foi morto, sacrificado, simbolizando tudo isso. E agora, gente, você tem acesso ao verdadeiro Natal. Se alguém perguntar, você pode imaginar o mundo sem o Natal? Posso. Em Gênesis capítulo 3, verso de número 7, abriram-se os olhos, perceberam uma percepção diferente. O pecado entrou no mundo. Tem alguma coisa errada com a gente. Começou a haver um atrito entre eles. Eles procuraram uma solução humana, cozeram folha de figueira, fizeram cinta para si e foram tocando a vida. A partir daí uma série de coisas vai surgir, nós vamos caminhar nos próximos domingos. Como seria o mundo sem Natal? É uma religião sem Deus. Então eu encerro com você dizendo, você consegue imaginar o mundo sem o Natal? Se uma simples pessoa, como a gente viu naquele, muda completamente uma cidade inteira. Se você não existisse, quanta coisa ia mudar? Você pode imaginar um mundo sem o Natal, sem Jesus? Seria mera religião, sem Deus. Essa que é realmente a conclusão. Como é a sua religião? Ela é autônoma? É baseada no medo, na culpa, fuga, um ópio, né? É por ganância? É para não perder alguma coisa? Ou é para ganhar alguma coisa? Isso é religião sem Deus. Isso é mundo sem Natal. Assim, meu querido, como seria o mundo sem o Natal, também será a nossa vida sem Jesus. E vamos fazer desse Natal uma nova experiência de vida com Deus. Eu queria que o Natal na minha vida, cada novo Natal, ele tivesse mais significado. Gente, Natal é simplesmente o nascimento de Jesus. Só isso. Precisa mais. É o maior presente que o ser humano pode receber na vida. É a salvação em Cristo. O nome dele será Jesus, Emanuel, Deus conosco. Esse é o significado. Dele vem a salvação. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus que no dia 25 de dezembro, quando eu estiver reunido com a minha família, não seja só para trocar presente, comer panetone é muito bom. Se alguém quiser me dar aqui da Copenhague, chocotone, eu estou aberto para receber, viu? Muito bom. Mas não é só isso, gente. É muito mais. Não é nada disso, a verdade é essa, né? Não é nada disso. É gostoso a gente celebrar, mas a gente tem que parar ali na hora e pensar, o que eu estou celebrando? É o nascimento de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar, vamos pensar naquelas pessoas que estão presas a uma religiosidade, que não conseguem realmente, ainda não conseguem enxergar isso que a gente está enxergando tão claro aqui para nós. Ficou claro para você, para mim. Isso é um presente de Deus. A maior bênção que você podia ter na sua vida é entender isso aí, ó. E receber esse presente. Vamos falar com Deus. Ó Deus, é tão fácil, Senhor, nós caímos na religiosidade, Senhor. Com os primeiros homens, ó Pai, os primeiros pais aqui na terra caíram, Senhor. Se esqueceram de Ti. Movido por culpa, medo, ganância. Sentimento de culpa, medo de perder alguma coisa, ou a ganância, querendo ganhar alguma coisa, Senhor. Buscaram na religiosidade, Senhor. Uma solução precária, provisória, solução do homem. Mas, ó Pai querido, eles foram muito abençoados, porque eles foram levados até a verdadeira religião, que nasce no coração de Deus. Durante um período de tempo, eles viveram num mundo sem o Natal, sem o anúncio do Natal, sem a esperança do Natal, sem a luz que o Natal traz, sem a vida que o Natal traz. Foi só culpa, morte, tristeza, engano, engodo, mentira. Infelizmente, esse ainda é o Natal de muitas pessoas, Senhor. Infelizmente, na nossa sociedade.
O Senhor use a nossa vida, Senhor, para anunciar essa luz, esta verdade, Senhor. Que as pessoas sejam despertadas. Mais um ano, Senhor, está terminando. Mais um Natal será celebrado nas nossas casas. Não permita, Senhor, que a gente caia na mera religiosidade. Culpa, medo e ganância. Nos movendo, Senhor. Mas que o Teu amor, ó Pai, derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, seja o grande motor, ó Deus, que nos move em direção a Ti, ó Pai, que nos traz até a Tua casa, que nos leva a ofertar-se um pouquinho do que nós temos, os nossos recursos, nosso tempo, nossos dons e talentos, para Ti, Senhor. Sonda agora o nosso coração, ó Pai, e nos ensina, Senhor, essa verdadeira religião. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.